professor Damião Milhomes e venho apresentar para vocês aqui o nosso tema, o tema que nós iremos trabalhar nessa terceira FECITEC. Eu sou professor orientador da segunda série B, né, e tenho como futuro canal Fisicamente. Tá? Então, estou apresentando para vocês o nosso trabalho. Eu vou trabalhar com a segunda série B e eles vão apresentar para vocês o que é e como utilizar a ferramenta interativa Pet Simulation. Né? Então, nós vamos ver, através de alguns experimentos simples, como se realiza a utilização desta ferramenta. Fiz aqui uma arte para representar a nossa terceira FECITEC, Ciência, Arte e Tecnologia, e nós vamos apresentar e falar muito sobre o Pet Simulation. Então, o que é o Pet Simulation? PET é uma coleção que oferece simulações de matemática, física, química e biologia, divertidas, interativas, grátis, baseadas em pesquisa. Com esta coleção, você pode realizar simulações em sala de aulas. As simulações são escritas em Java, Flash ou HTML5 e podem ser executadas online ou copiadas para o seu computador. O PET Simulation, todas as simulações são de código aberto. Vários patrocinadores apoiam o projeto PET, permitindo que esse recurso seja livre para todos os estudantes e professores. Utiliza-se o seguinte princípio de design: incentivar a investigação científica, fornecer interatividade, tornar visível o invisível, mostrar modelos mentais visuais, incluir várias representações, por exemplo, objeto de movimento, gráfico, números, use conexões com o mundo real, dar aos usuários a orientação implícita, por exemplo, através de controles de limite na exploração produtiva, criar uma simulação que possa ser flexivelmente usada em muitas situações educacionais. E são várias as ferramentas das simulações que têm o objetivo de fornecer uma experiência interativa. Clicar e arrastar para interagir com o recurso. Usar controle deslizante para aumentar ou diminuir os parâmetros. Você pode aumentar, se você tiver problema de visualização, você pode aumentar ou diminuir o tamanho das apresentações. Escolher entre as opções com botões. Fazer medições em seus experimentos com vários instrumentos, como régua, cronômetro, voltímetro, termômetro, amperímetro. Então, tranquilo, tranquilo. Então, o que nossa turminha irá apresentar para vocês? E primeiro, eles vão apresentar sobre movimento de projétil, usando esse simulador do Pétion. Ele vai mostrar qual o ângulo que obtém maior alcance. Quando você lança um objeto com ângulos complementares, eles caem na mesma posição, ou seja, atingem o mesmo alcance. Tudo isso irá ser apresentado durante esse movimento de projétil. Forças de movimento, noções básicas. Nessa simulação, eles irão utilizar a segunda lei de Newton. Pode também utilizar a terceira lei de Newton, para toda ação ter uma reação. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que a segunda lei de Newton será apresentada por um aluno aí, por um grupo. Galera, vamos que vamos, tranquilo. Outro vão apresentar sobre eletrização por atrito, porque são vários processos de eletrizar um corpo. Quando a gente fala eletritzar, é tornar carregado um corpo neutro. Então, nós temos o processo de eletrização por atrito, por contato, por indução. Então, ele vai apresentar sobre a eletrização por atrito, utilizando o PET. Circuitos elétricos. Como é complicado você trabalhar com circuito elétrico ao vivo. E o medo do choque elétrico. Então, galerinha, sabemos que a corrente elétrica, ao atravessar um corpo, ela pode causar vários efeitos. Um deles é o choque elétrico. E para evitar esse problema, esse PET ajudou, veio de mão cheia. Você pode fazer simulações, pode fazer circuito elétrico simples, composto, pode fazer associação de resistores em série, em paralelo, associação mista. E você poderá ainda utilizar os aparelhos de medida, amperímetro, voltímetro, certo? Tudo isso dentro dessa plataforma. Pêndulo simples, cara, que legal. Nós iremos observar através desse experimento que o
O período de oscilação de um pêndulo depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. Não depende da massa do pêndulo, certo? Depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. E lembre-se, período é o tempo que ele leva para ir e voltar. Então vamos que vamos. E agora, com vocês, os experimentos realizados pelos alunos da segunda série B. Todos fiquem com Deus e boa participação para vocês. Tchau, um abraço do professor Damião. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa FaceTeca. Eu me chamo Amanda, sou do segundo ano B e juntamente com a Giovana e a Emanuela, nós vamos estar demonstrando hoje para vocês movimento de projétil a partir do uso da plataforma PED Simulation. Mas o que é essa plataforma PED Simulation? Então, gente, é uma plataforma que oferece simulações de matemática e ciência de forma divertida, interativa e grátis, baseadas em pesquisas. Os pesquisadores que desenvolveram esta plataforma estudaram extensivamente cada simulação para assegurar a eficácia educacional. É importante lembrar que é uma plataforma que pode ser utilizada tanto por professores como por alunos, a fim de colocar em prática o conteúdo abordado em sala de aula. As simulações elas são feitas em Java, Flash ou HTML5 e elas podem ser executadas tanto online como copiadas para o seu computador. Todas essas simulações são de código aberto e, assim, o PED Simulation é uma plataforma que recebe apoio de diversos patrocinadores e isso que permite que estes recursos sejam livres para todos os estudantes e professores. Bom, aqui é a Manuela, da segunda série B, e eu vou explicar o que se entende por movimento do projétil. Bom, denomina esse movimento um movimento livre de um corpo lançado num campo gravitacional uniforme, onde a aceleração da gravidade ela vai ser constante vertical e desprezível à resistência do ar. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando como é decomposta a velocidade de lançamento. E é simples, na posição horizontal e na posição vertical, onde inicialmente ele se encontra na posição horizontal. E esse mesmo projétil ele pode ser analisado em dois movimentos. O movimento uniforme, que se encontra na posição horizontal, e o movimento uniformemente variado, que se encontra na posição vertical. E em relação aos ângulos, o ângulo de 45 graus proporciona com que o objeto lançado atinja uma distância bem maior, como vocês podem ver aí na demonstração, comparado, por exemplo, a um ângulo de 80 graus, que atinge uma distância bem menor, como vocês podem ver aí. E um ângulo de 10 graus, por exemplo, que atinge uma distância grande, mas não comparado ao do ângulo de 45 graus, que é maior do que todos. Olá, eu sou o aluno Emanuel, sou da segunda série B e vou mostrar aqui para vocês na FaceTeca o exercício de força e movimento, em que trabalharemos com aceleração. Tá, partindo para o exercício. O exercício é assim, um corpo de massa de 40 kg, ele se encontra inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja a intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Tá bom. Partindo. Já temos os valores que a gente precisa para fazer o nosso exercício. Temos o valor da força, que é de 60 newtons, e temos o valor da massa, que é de 40 kg. Só não temos o da aceleração, que a gente vai encontrar na fórmula. Quando a gente aplica a fórmula, que é essa daqui, F igual a m vezes a gente vai encontrar, vamos só substituir e vamos encontrar o valor. Muito simples. Tá, F igual a m vezes a, que é força igual a massa vezes aceleração. Fácil. Tá, vamos substituir o F, que vai ficar 60 newtons. Isso vamos substituir o m, que é a massa, pelo bem aqui nessa fórmula, que vai ser 40 kg. Ok, quando fizermos isso, vai ficar desse jeito. Depois que fizermos isso, vamos passar esse 40 para o lado oposto, que ele vai ficar dividindo, vai ficar desse jeito. 60 dividido por 40, igual a aceleração.
Tá, depois que dividirmos 60 por 40, vamos achar o valor de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, tá. Sabemos, encontramos isso daí, mas não sabemos se esse exercício está correto. Precisamos comprovar. Então, bora comprovar. Vamos sair daqui. Vamos lá para o nosso navegador e vamos entrar direto no Pet Simulator. Bom, o Pet Simulator, deixa eu tirar a câmera um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. O Pet Simulator, que é esse daqui, ele vai simular os exemplos de física, os exercícios de física, matemática, ciência e entre outros. Tá, quando a gente entra aqui, a gente vai pesquisar por força em movimento, que a gente vai trabalhar. Temos vários exemplos, temos 4 exemplos: força líquida, movimento, fricção e aceleração. Aceleração, olha, vamos trabalhar com ele. Clicamos nele. Ok, agora ele aparece nessa tela aqui e vamos fazer o quê? Tem uma tabelinha aqui em cima e vamos clicar nas seguintes palavras aqui para poder trabalhar melhor, que é valores, massas e aceleração. Vocês perceberam que quando a gente clica em aceleração, ele já aparece isso daqui. Isso daqui vai ser o resultado já feito do nosso exercício. Então tá. O exercício ele pede um corpo de massa de 40 kg. Temos aqui uma garota de 40 kg. Ah, não podemos esquecer. Temos que tirar a fricção, que é o atrito, para não interromper no nosso exercício. Tá, depois que colocamos a garota aqui, que é de 40 kg, que é a nossa massa, só precisamos da força aplicada, que vai ser essa, ó. Vamos colocar 60 newtons e voilá, temos aqui aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então o problema foi resolvido e comprovado. Muito obrigado e tchau. Meu nome é Nicolas Cândido, sou da segunda série B, o professor representante na feira de ciências é o professor Damião, Física 2, e hoje eu vou explicar o que é eletricidade estática. Eletricidade estática é um fenômeno de acumulação de cargas elétricas que pode se manifestar em qualquer material. Ela ocorre principalmente quando há atrito, quando dois materiais, qualquer que seja materiais, se ocorre um atrito entre eles. Depois de algum tempo eles vão estar sobrecarregados e eles vão descarregar uma energia elétrica. Pouca energia, mas vai soltar essa energia. Podemos observar até quando vamos no shopping, podemos perceber que quanto mais você anda no shopping, você está causando atrito, você está se sobrecarregando. E quando você vai pegar na escadaria, que é de metal, você descarrega a sua energia, que causa aquele estalo. E agora eu vou para o Pet Simulator, que é um simulador que podemos recriar isso. Para vocês conseguirem também entrar no simulador, é só vocês digitarem John Travoltagem, digitar nesse primeiro link. Eu não vou apertar porque eu já abri aqui do lado. Aqui, ó, esse aqui é o simulador. Podemos observar que tem um tapete feito de lã e tem um pé aqui nele. E ele está com a mão na maçaneta. Vamos observar aqui. Vou tirar a mão da maçaneta. Podemos observar que quanto mais eu causo atrito aqui com o pé dele na lã, vai causar mais elétrons negativos, que é a energia que se carrega no corpo. Aí ó, quanto mais eu esfrego, mais se possui. Quando eu vou pegar objetos de metal, ele descarrega. Isso é eletricidade estática. E aí galera, estamos aqui com mais um projeto da FaceTech, dessa vez o projeto da FaceTech 2020, tendo como responsável o professor Damião Milhomens. E aqui eu vou apresentar uma questão para vocês, uma questão do Enem de 2018. Depois nós vamos para a prática, meu parceiro Antônio vai para a prática mostrar como é que funciona essa questão. Então bora lá para a resolução. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados a se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas,
formada basicamente por duas camadas do material condutor transparente que não se encosta até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Bom, ele fala que fecha o circuito no ponto A, então não vai passar corrente depois do ponto A. Então isso aqui não existe mais essa passando corrente aqui. Como aqui está aberto, esse ponto aqui também não vai mais passar corrente. Sobrando esses dois. Uma paralela, uma resistência paralela, resistores paralelos, e uma em série. Tá, mas como é que a gente vai calcular? Bora primeiro calcular a resistência paralela com a equação que nós aprendemos, que é R, resistência equivalente. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Tá vendo que é o mesmo? Então esse aqui eu vou chamar de ponto A. E esse eu vou chamar de ponto D. Então, resistência equivalente em AC, 1 sobre resistência equivalente em AC, é igual a 1 sobre 4 kΩ mais 1 sobre 4 kΩ. Não precisa realizar o MMC, porque os denominadores são iguais, então só soma, que vai ficar 1 sobre resistência equivalente dos pontos A e C é igual a 2 sobre 4. Multiplica cruzado. 2 resistência equivalente a C é igual a 4. O 2 vai multiplicando. 4 dividido por 2, 2. Portanto, a resistência equivalente dos pontos A, C será igual a 2 kΩ. Pronto, achamos o resultado aqui dessa resistência em paralelo. Agora nós temos que achar dessa resistência em série, que é muito simples. Resistência em série basta você somar o que nós achamos, que é 2 kΩ, que é a resistência em paralelo, com a corrente que está passando aqui. Então vai ficar resistência equivalente total, porque é dos pontos D a C, onde está passando corrente, vai ser igual a 4 kΩ mais 2 kΩ 4 mais 2, portanto, a resistência equivalente total do circuito vai ser 6 kΩ. Gabarito, letra C. É isso. Agora Antônio vai mostrar como é que funciona isso aí na prática. Falou! Bom, boa tarde, galera. Meu nome é Antônio, eu sou do segundo ano B do Sagrado Coração de Jesus e hoje eu vim trazer para vocês a explicação de um circuito que está presente na questão 112 do caderno azul do Enem de 2018. Bom, o circuito é este que está aparecendo na minha tela e o que ele é? É o circuito de uma tela resistiva de um celular, uma das formas que se tem de ter um celular touchscreen. Bom, no que consiste esse circuito? Aqui a gente teria uma camada que não é possível representar e essa camada entraria em contato com estes fios condutores. E logo estes fios condutores fechariam o circuito e começaria a passar os elétrons por ele. Sendo assim, a gente teria diversos comandos dependendo de onde
fosse tocado, em que ponto do circuito você toca. Bom, na questão do Enem, ele pede para que você toque no ponto A. O ponto A é onde está este primeiro interruptor aqui. Quando você toca no ponto A, ao momento que a outra tela entra em contato com o fio, este interruptor, ele fecha o circuito. E quando ele fecha o circuito, como pode se perceber, passa corrente por este lado do circuito. Mas se vocês percebem uma coisa, não passa corrente por baixo, por causa que só foi fechado o circuito nessa parte do meio. Logo a gente teria algo mais ou menos como este circuito daqui. Ou seja, esta parte daqui, quando você toca no ponto A, poderia ser desconsiderada, né? Bom, aqui, só com os 3 resistores, levando em consideração que eles têm a resistência de 4 kΩ, a gente teria uma resistência equivalente de 6. Porém, quando a gente deixa aberto o circuito aqui, em vez de fechar ele no meio, fecha em outro ponto, que neste caso, bora chamar isso de ponto B, os elétrons começam a passar tanto por aqui quanto por aqui. Isso geraria outro comando para o circuito, porque não estaria passando dessa vez por 3 resistores, e sim por 4. Estaria passando por estes 2 e por estes 2. E, obviamente, esse é um circuito mais simplificado, porém, o circuito em si é muito maior. E ele admite vários comandos. Em cada ponto da tela que você toque, por exemplo, se tivesse um interruptor aqui, um ponto C, o interruptor do ponto C fecharia e passaria corrente com outra resistência, ou seja, outro comando para o circuito. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o funcionamento dele. Não é algo difícil, foi algo bem simples e espero que vocês tenham aprendido. Bom, é isso. Boa tarde. Oi, eu sou o Guilherme. Oi, eu sou o Jadson. E eu vou começar falando o que é um pêndulo. Um pêndulo consiste numa massa pontiforme presa a um cabo inextensível, que oscila em torno de um ponto fixo. Esse cabo executa movimentos alternados em torno desse ponto central. O pêndulo ele é muito utilizado nos estudos de força-peso e do movimento oscilatório. Agora eu vou falar algumas características do pêndulo. Diferentes posições do cabo, oscilações do cabo, quanto menor for o cabo, menor vai ser o período. E quanto maior for o cabo, maior vai ser o período. Isso o Lights vai mostrar para a gente na prática. Bom, então como o Guilherme disse, temos aqui 2 exemplos das cordas, né? Uma com tamanho menor, outra com tamanho maior. E ambas estão no mesmo ponto. E igual ele disse, com o menor fio vai ter o menor período. Com o maior fio vai ter o maior período. Então a gente vai ver isso aqui na prática, né? Ó, o traçado dela, da azul, é bem menor que o traçado da vermelha, que está com um fio bem maior. E outra situação seria a situação do peso, onde não há resistência do ar e nem o atrito, o peso não influencia no período. Já com condições de atrito e de resistência do ar, o peso influencia sim o período. Mas o exemplo que o Jadson vai mostrar vai ser sem a resistência do ar e sem o atrito. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, igual o Guilherme falou, a gente vai estar com um atrito zero. A gravidade vai ser da Terra padrão. Então veja que o vermelho tem uma massa menor e o azul tem uma massa maior. Ambos estão com o mesmo tamanho de comprimento de fio. Se a gente colocar aqui para iniciar o teste, vejam que o peso é diferente, eles continuam com o mesmo traçado, o mesmo período. Isso porque atrito está zero. Atrito seria a resistência do ar, por exemplo, que vai gerar uma resistência, né, como o próprio nome diz, resistência do ar.
E se eu colocar aqui no máximo, vejam que se eu colocar no mesmo ponto, 60 graus, e soltar, começar o teste, vejam que com o atrito no máximo, há uma diferença, e consequentemente eles param porque eles perdem energia, que eu vou explicar no próximo tópico. E a fórmula do período do pêndulo é P igual a 2π vezes raiz quadrada de L sobre G. Espero que todos tenham entendido e muito obrigado. Agora a gente vai falar um pouco sobre energia. Bom, o pêndulo ele consiste basicamente em duas energias, a cinética e a potencial, e a soma delas é a energia total. E basicamente, sem atrito zero, vemos que se eu iniciar a simulação aqui, 60 graus, vemos que iniciando a simulação com atrito zero, vemos que a energia cinética e o potencial ficam oscilando. Por quê? Porque a energia cinética é a energia do movimento, então ele se movimenta, e quando ele se movimenta, ele vai gerar energia potencial. E essa energia potencial gera de novo movimento. E isso no atrito zero. Então elas ficam constantes, e a energia total, que é a soma das duas, fica constante por esse motivo, porque as duas ficam se trocando. Porque na física, a energia ela não vai para nenhum lugar, ela se transforma. Então a energia cinética, movimento, se transforma em energia potencial. Energia potencial, que é força, se transforma em energia cinética de volta. Então elas ficam oscilando nesse ciclo. E a energia total, que é a soma das duas, fica sempre também oscilando. Bom, se eu colocar na mesma aqui, 60 graus, mesma simulação, mas com o atrito máximo, vemos que energia cinética e energia potencial, elas se transformam em energia térmica. Por quê? Porque o atrito ele vai gerar essa troca de energia em energia térmica, igual eu falei. A energia na física sempre se transforma em algo. Então, no caso, como tem atrito, ele vai atritar com o ar e vai gerar esse calor. Então, ele vai gerar, como consequência, a energia térmica, energia calor. Então, ó, novamente aqui, ó, energia térmica subindo e a energia cinética e energia potencial abaixando. E o pêndulo, consequentemente, para. E a energia total e a energia térmica, né, são as mesmas, que a única energia que vai ter aqui é a energia térmica, que é o calor que gera do atrito das duas do ar com o pêndulo. Bom, então pessoal, foi isso, né, minha parte do Guilherme, a gente trouxe um pouco do pêndulo, que é uma coisa bem prática, né, igual o Guilherme falou que usa muito na prática, e espero que tenham gostado,